pessoal, tudo bem? E aí, preparados para falar um pouquinho sobre locação de obras? Então vamos lá. Gente, locação de obra é uma coisa tão importante, pensando no futuro da nossa obra, da nossa edificação, para ter certeza que tudo vai ficar compatível com os projetos que nós temos, e a gente dá tão pouca importância para ele que chega a ser meio até bobo. Eu tenho um vídeo de locação de obras que tá linkado aí para vocês no Google Class, não deixem de ver. Essa aula vai ser uma aula bem rapidinha, porque a locação de obras é um serviço extremamente prático mesmo. E aí, então, é a gente materializar. O que é locação de obras? É a gente materializar no nosso terreno os pontos principais que nós temos no nosso projeto. Pra gente poder locar, pra gente poder localizar, e a partir desses pontos locais a gente começar a construir. Pra gente ter certeza que a gente vai construir os trem no lugar que é pra gente construir os trem, entendeu? Então, a gente vai materializar no terreno os pontos do projeto de uma obra para que ela possa ser executada exatamente no local planejado. E aí a pergunta que não quer calar é: o que a gente precisa locar? Como a gente vai fazer isso? Quais elementos a gente tem que locar primeiro? Então, a gente vai utilizar alguns pontos de referência que sejam fixos e instrumentos de medição para poder posicionar a nossa obra corretamente. E aí a gente tem que considerar as dimensões do terreno e da obra e os elementos que a gente vai fazer de afastamento, né, nas laterais, o recuo, a fundação. E a gente vai precisar, sim, da presença de um engenheiro e do arquiteto responsável. Porque se depois que a gente locar, a gente começar a construir errado, gente, o projeto não vai fechar, entendeu? Tem que locar exatamente do jeitinho que tá lá o nosso terreno. Talvez seja uma das etapas até mais difíceis, eu acho. Porque ela fica... Algumas pessoas acham que ela é boba, sabe? E ela pode dar muito problema. Ela é importante para muitas coisas. Por exemplo, para montagem de estruturas. Se a gente locar errado, erros de posicionamento são muito danosos para elementos estruturais. Podem causar até patologia. É o caso até da gente fazer pilar e viga de tamanho errado, porque a gente está fazendo o tamanho do trem errado, locado no lugar errado, alinhamento errado, então não vai ser a mesma dimensão estrutural que a gente achou que ia ter, né? Marcação de alvenarias erradas podem acabar causando um dimensionamento que vai afetar o tamanho dos nossos cômodos, do tamanho que a gente tinha, e aí pode acabar insatisfazendo o nosso cliente, e também podem afetar diretamente a passagem das nossas instalações elétricas e hidráulicas. Então, para alocar a obra, a gente precisa que o nosso terreno esteja liberadinho. Lembra lá dos nossos serviços preliminares? Tá chuchu, beleza, tudo planinho, tudo limpinho, tudo maravilhoso. Já tem que estar tudo feito, demolição, escavação, contenção, drenagem, tudo bonitinho. A gente tem que ter na nossa mão os projetos de implantação, de fundação estrutural e arquitetônico e também os materiais para a gente construir o nosso gabarito. O que a gente vai alocar, ou seja, quais pontos nós vamos marcar no nosso terreno. Referenciais principais do prédio, então, referência de nível, que a gente chama de RN, que é a nossa cota básica, os nossos eixos principais do projeto, né, tanto o X quanto o Y, os nossos elementos de fundação todos são locados, então blocos, estacas, sapatas e vigas baldrames, e os nossos elementos estruturais, de pilares, paredes e cortinas. Referenciais auxiliares, então tá. Vai chegar lá no nosso terreno, né? A gente tem que começar a marcar. Então, a gente marca os nossos recuos, marca os nossos afastamentos. O que mais que a gente pode utilizar para ter certeza que a gente está marcando tudo retinho, tudo certinho? A gente pode utilizar marcos topográficos, alinhamento das ruas que estão ali ao redor do nosso terreno, guias e sarjetas, postes de iluminação, que são coisas fixas, sabe? Muro limítrofe da nossa vizinhança, tudo que for ponto fixo, que não vai sair do lugar, a gente pode utilizar. Coisas que a gente não utiliza, imagina uma pedra. Uma pedra, gente. Eu já vi isso acontecer. A pessoa utilizar uma pedra como referencial, aí chega no dia seguinte, alguém tinha tirado a pedra do lugar. Uma árvore, aí chega no dia seguinte, o bombeiro tira lá e tirar da árvore do lugar. Aí você tinha um referencial auxiliar e não tem mais, você não tem mais como medir a partir daquele ponto. Então, a gente pega aqui, e tem um poste aqui. Então, a gente sabe que a quina aqui da nossa casinha, ela vai começar numa distância X desse poste, né, na horizontal e Y na vertical. E aí, a gente usa essas medidas para fazer o nosso primeiro ponto lá no nosso terreno.
Então, os referenciais auxiliares são utilizados para posicionar os referenciais principais no terreno, porque até então a gente só tinha o terreno solto aqui. A gente tem que buscar algo de fora que nos dê, né, mais uma margem de referência para a gente não ter só os cantos aqui do nosso terreno para alocar. Como que a gente materializa esses pontos? A gente utiliza medidas planimétricas e altimétricas. Ó a topografia aí. A topografia aí, aquilo que você fica vendo, topografia 1 e 2. Ó como que a gente utiliza. Não é só para fazer levantamento topográfico, para fazer locação de obra também. Então a gente vai utilizar teodolito, a gente vai utilizar piquete, cavalete, tabeira ou gabarito ou tábua corrida, que o povo chama. E aí a gente vai fazer, ó, se for um gabarito, a gente faz ele todo fechadinho. E aí a gente vai fazendo, vai colocando pregos e amarrando linhas para poder fazer os nossos níveis, verificar se o prumo tá certinho, ou seja, tá retinho. E aí a gente vai colocando os nossos sarrafos aqui para poder ir marcando o nosso gabarito e fazendo a nossa locação de obras. Se for o cavalete ele é mais aberto, tá vendo? Nas laterais. O gabarito, ele é todo fechado. O cavalete, a gente só posiciona essas tábuas e os nossos pontaletes só em pontos que a gente considera essenciais, sabe? E aí nas quinas e tal, lugar onde vai passar um pilar ou vai passar uma viga, baldrame, por aí vai, e aí a gente coloca só nesse trecho. Então a lateral ali da nossa obra, ela fica livre. Isso facilita a movimentação, mas dificulta a locação dos nossos pontos, porque aí a gente tem que se preocupar também com o alinhamento desses cavaletes entre si. Não pode correr o risco desse estar um pouquinho mais para frente do que esse aqui. Entenderam? E aí a gente vai marcando o nosso eixo, aqui ó, o nosso pontalete, a gente vai fazendo o cavalete, aqui tem os nossos sarrafos, passam as nossas linhas, aqui o prumo de pendurado, ó, deixa eu ver, aqui não dá pra ver não, vai ter outra foto que dá pra ver. O prumo de pendurado, pra gente ter certeza que tá tudo em nível, tá retinho, e aí a gente vai construindo. E vai marcando e vai começando a tomar forma, ó, vai fazendo as escavações, vai começando a tomar forma a nossa obra. Aqui, ó, na tabeira, o gabarito, tudo fechadinho, os pontinhos marcados para ficar tudo certinho lá no nosso projeto, o que é o que é pilar, o que é viga, o que é ponto de não sei o que, e aí a gente vai fazendo a nossa marcação. Então, a gente vai colocando pontaletes para sustentar as nossas tabeiras, e aqui a gente tem uma tabeira em nível, tá vendo? E mesmo que o terreno tá meio inclinado, a tabeira, ela sempre vai ficar retinha, inteirinha, em nível entre si, porque senão a gente pode ter algum problema para poder deixar os pontos locados de forma correta. A gente trabalha na locação de obras com a coisa planimétrica. E aí a gente vai fazendo aqui, ó, os nossos pontos, mostrando igualzinho nas medidas de topografia, faz a marcação dos níveis que a gente está montando ali, para poder deixar tudo certinho. Diferenças, né? Vantagens e desvantagens de gabarito e cavalete. Gabarito, que é o todo cercado, é barato, tem referencial planimétrico e altimétrico em todo o seu entorno, ele é firme e é preciso e é aplicável em grandes obras. Desvantagens: interfere na logística da obra, mesmo porque atrapalha a movimentação, gasta maior quantidade de madeira e requer funcionários experientes para montar. Cavalete: é barato também, tem referencial planimétrico altimétrico, mas é vulnerável e menos preciso. Além disso, não é aplicável em grandes obras, porque ele ajuda a acumular erros. Em grandes obras, a gente não pode ter erro de jeito nenhum. Interfere pouco na logística da obra, porque continua tendo espaço para movimentação, gasta menos quantidade de madeira e não requer funcionários tão experientes. Se bem que isso é uma faca de dois gumes, porque se você pega uma pessoa não muito experiente, é capaz do cavalete não ficar alinhado entre si e você vai ter um problema de locação de obras. Então a gente montou aqui nosso gabarito, que também é chamado de tabeira. A gente marca lá o posicionamento das nossas paredes, igualzinho tá no nosso projeto arquitetônico, e a gente começa a fazer as nossas linhas de eixo, que é a marcação dos nossos pontos principais, dos eixos dos nossos pontos principais, tipo um gabarito mesmo, né? Que a gente vai marcando ali onde que vai passar os nossos pilares, onde que vai passar nossas paredes, onde vai passar nossas fundações e por aí vai indo, ó. Então a gente vai fazendo a linha de marcação das paredes. A gente aqui tá com um cavalete, né? A gente tem um alinhamento fixo ao redor para poder garantir que tá tudo bonitinho. E aí, como que a gente usa esse gabarito?
Primeiro, a gente garante lá aquele eixo de coordenadas que a gente utiliza até os pontos referenciais auxiliares. A gente mede as distâncias a partir desses eixos, né, principais. E aí a gente começa a marcar com os pregos os eixos que a gente quer, que a gente vai precisar alocar. Aí a gente vai fazendo linhas planimétricas que vão se cruzando, e à medida que elas vão se cruzando, a gente vai definindo pontos de piquete, que é o ponto central da onde, por exemplo, a gente quer fazer um bloco de fundação, a gente desce um piquete ali exatamente no ponto central do bloco da nossa fundação. E aí essas linhas definem os eixos e as faces dos nossos elementos. E a gente tem que garantir que o gabarito e o cavalete esteja o quê? Certinho, né? Esteja com os eixos principais em 90 graus. Então, montou o gabarito bonitinho, passou os eixos de referência que vão ser nossos eixos principais, e a partir desses eixos a gente vai medindo as outras distâncias, colocando os nossos pregos e passando as nossas linhas auxiliares. Tá vendo, ó? E aí a gente vai transformando e fazendo os nossos eixos. Cruzou, desce aqui para garantir que tá alinhado, e esse ponto aqui vira um piquete. E aí, ó, os pregos, por exemplo, aqui foram marcados, essas linhas, ó, são as facetas, as faces das paredes que a gente vai marcar. O que a gente marca, então? Valas para sapatas e vigas baldrames, posição de estacas, eixos de vigas baldrames, centro geométrico e face dos blocos de fundação, eixos de pilares e faces de parede. Cuidados que a gente tem que ter, evitar o acúmulo de erro, lembrando, tudo que é ser humano a gente vai ter erro, mas a gente tem que evitar ao máximo o acúmulo de erro. Por isso que a gente sai marcando sempre a distância a partir dos nossos eixos de referência. A gente não marca a distância, por exemplo, aqui a gente fez, né? A gente tem os eixos de referência que são os vermelhos, aí a gente marcou esse eixo aqui azul. Você não vem desse eixo azul e a partir dele você marca um aqui do lado, não. Você marca esse do lado de novo partindo do seu eixo de referência. Porque o eixo de referência foi aonde você tem mais controle, você teve mais controle para marcar, e aí você não está acumulando erro. Se você tiver marcado essa linha azul aqui com algum erro, se você fizer a marcação a partir dela, você está acumulando um novo erro em cima daquilo dali. Você tem que ter o projeto pensando em qual gabarito, né, mostrando onde que você vai locar. Tem que ter cuidado com os instrumentos de medida, tem que ter cuidado com as deformações, ter certeza que os gabaritos estão com os 90 graus bonitinho. Se você for utilizar trena de aço, cuidado, se estiver muito quente, ela pode dilatar ou retrair se estiver muito frio. Trena de fibra de vidro tem mais precisão. E aí, para alocar fundações profundas, a gente utiliza o método convencional de gabarito, porque a movimentação de maquinário que a gente vai ter ali para bater estaca pode fazer com que o gabarito se mexa. E o cavalete, ele é menos preciso e menos fixo. Então, a gente usa gabarito em grandes obras principalmente por causa disso. E além disso, em grandes obras, a gente não pode ter erro. Então, quanto menos erro, melhor. Então, a gente usa instrumentos topográficos de alta precisão. E aí a gente vai marcando ó, aqui os piquetes, que bonitinho aqui no solo, ó, que vão ser, cada ponto aqui desse piquete é um pilar ou uma fundação que vai ser feita aqui ao redor, ó. Já em fundações superficiais, que são mais tranquilas, entre aspas, de fazer, pode usar o gabarito, mas também pode usar o cavalete, mas tem menos movimentação de maquinário. E aqui seria um projeto de fundação, ó, e cada uma dessas linhazinhas, ó que legal, são as linhas que a gente marca ao redor lá do nosso gabarito que a gente vai alocar. E aqui a gente vai marcando ó, os eixos de cada bloco de fundação e também as suas faces, ó, onde que elas vão passar. Então, definiu um ponto, posicionou as linhas de referência, face das valas aqui para sapatas, e aqui, para finalizar, mostrando como faria num terreno inclinado que tivesse que locar. Que a gente pode tanto fazer o gabarito, nesse caso aqui ele está suspenso, ó, ele se mantém em nível inteiro, e aí aqui a gente usa, né, pontaletes maiores para manter ele em nível. Quanto pode fazer o gabarito em desnível, e aí ele vai acompanhando a topografia do terreno, e esse daqui, na verdade eu não consigo nem falar qual que é mais difícil de montar, depende de qual que é a experiência dos seus
funcionários para ter menos erro. Lembrando que a gente não quer erro para alocar obra. E aí a gente vai ter passado, olha que legal. A gente pensou no canteiro de obras, planejou o nosso canteiro de obras, aí a gente pensou lá, fez os nossos serviços preliminares, deixou o nosso terreno preparado para receber a nossa obra, e aí aqui na locação de obra a gente está pegando aquele projeto que estava lá no papel que a gente criou no computadorzinho bonitinho e colocando ele pela primeira vez no nosso terreno, para a partir dali começar a subir a nossa obra. Demais, né, gente? Então, o nosso próximo capítulo é falar sobre fundações. Tá bom? Então, essa aula é curtinha mesmo. Não deixem de assistir o vídeo e até mais!